sejam bem-vindos a mais uma live de quinta-feira trazendo um assunto fantástico que é o orgulho, a raiz de todo mal. Eu já vou pedir para você compartilhar essa live, curtir essa live para que mais pessoas, seja bem-vinda, que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo tão importante para aquelas pessoas que não me conhecem. Eu sou Whindersson Moraes, sou psicólogo clínico, que atua também como coach, analista de perfil comportamental, empreendedor digital, treinador, palestrante, também aprendiz da vida, tudo isso reunido para trazer o melhor para vocês. Essa é a live 14ª, falando sobre o orgulho, e se você não acompanhou as anteriores, vai lá no Instagram, se você está vendo esse vídeo no YouTube, você vai voltar também e ver os outros vídeos. Então, orgulho, trilha do sucesso e trilha do fracasso. Como essas três coisas estão relacionadas ao orgulho? Se você incentiva o orgulho, será que você está indo na direção do fracasso ou você está indo na direção do sucesso? E hoje eu vou trazer um pouco da questão do orgulho e como o orgulho, Moraes, seja bem-vindo, como o orgulho ele pode estar relacionado a relações tóxicas e também abusivas. Só recapitulando para você que está entrando agora, não acompanhou as outras lives falando sobre o orgulho ele é criado a partir de uma rejeição ou uma interpretação da criança lá na infância. Então, existe a rejeição, daí parte para a questão de uma ferida, uma ferida exposta. A partir daí, cria-se um orgulho que seria muralhas ou mecanismos de defesa para lidar com essa ferida. Logo em seguida tem a parte de gatilhos de ofensa, que a partir de uma fala, uma palavra, uma situação, dispara um gatilho na mente e você revive toda a situação lá de trás. Mesmo que você tenha 50 anos hoje, se aconteceu com 5 anos lá atrás, você vai reviver as mesmas sensações, sentimentos, que você viveu lá atrás. E logo em seguida tem os vícios emocionais. Então os vícios emocionais, ele entra na mesma categoria de um vício, uma pessoa que tem vício de álcool, Noélia, seja bem-vinda, um vício de cigarro. Por quê? Toda vez que uma pessoa que tem um vício desse, ele vai na tentativa de parar, ele vem uma crise de abstinência. Então as emoções não é diferente. Então quando eu falo de vícios emocionais, eu estou falando pessoas que têm vício de ser abandonado ou de abandonar, vícios de gritar, vícios de raiva, vícios de maltratar ou vício de ser maltratado ou maltratada, vícios de reclamar, vícios de criticar. Então tudo isso, vício de abandonar, vício de ser abandonada. Então tudo isso são vícios que todo vício ele é alimentado a partir desse pressuposto. Uma pessoa que está viciada vai buscar uma outra pessoa que alimente isso. E quando essa pessoa que está viciada nessa questão emocional, ela não tem esse alimento, ou ela vai procurar uma outra pessoa para alimentar, ou ela vai, a questão de parar, e vai o que? A abstinência, Ela vai criar formas de lidar com aquela falta. Então, quando eu falo de relacionamentos abusivos e tóxicos, eu posso fazer essa ponte com o orgulho. Esse orgulho que eu trago como conceito não é a mesma coisa do orgulho que a gente geralmente fala. Só que de uma forma mais aprofundada. Uma pessoa orgulhosa, ela é uma pessoa prepotente, ela é uma pessoa vaidosa. Então, prepotência, ou seja, ela se julga
capaz ou potente para alguma coisa que talvez ela não tenha base sustentável para poder de fato seguir naquela direção. Ela bate no peito que é, mas na realidade ela não é. E a vaidade, qual é o princípio? Eu quero mostrar para as pessoas aquilo que eu acho que as pessoas vai agradar as pessoas. E não, na verdade, eu nem gosto daquilo. Então, às vezes, você compra coisa que você nem gosta, que nem precisa, mas para mostrar. E isso cria uma bola de neve para você. Então, a impaciência também é orgulho. A parte de uma pessoa que mente é orgulho. Então, tudo isso vai gerar, né? A gente pode linkar com essa questão da relação tóxica ou abusiva. Porque uma pessoa que é orgulhosa, por exemplo, ela pode falar muitas coisas que ferem outra pessoa, porque ela está no gatilho de ofensa. Ela está numa posição de defesa. Ela está armada. Então, nesse sentido, ela pode agredir verbalmente. Ela pode estar numa posição de um narcisista. Então, nesse sentido, ter todo esse processo emocional. E quando a gente fala de relacionamento tóxicos, a gente pode ter 11 sinais de um relacionamento tóxico. E aí eu vou trazer alguns indicativos para você, né, ficar atento a esse processo. Geralmente uma relação tóxica ou abusiva, ela tem uma pessoa que vai querer manipular e controlar e isolar essa outra pessoa. Então, baseado nisso, estabelece uma relação aí onde essa pessoa que é manipuladora, ela vai falar, vai agredir emocionalmente, verbalmente essa pessoa, para que essa outra pessoa se sinta incapaz e que nessa incapacidade dependa dessa pessoa que está na posição de manipular, controlar essa outra pessoa. Então, não existe respeito nessa relação. Então, baseado nisso, é uma relação tóxica que prejudica, faz mal. E geralmente as pessoas nessa posição, elas deixam, se estão fazendo faculdade, deixam faculdade, se estão trabalhando, deixa. Mila, seja bem-vinda. Ela deixa de fato de fazer aquilo em prol dessa outra pessoa, em agradar. Essa pessoa que está numa posição de manipular essa outra pessoa, ela afasta, por exemplo, às vezes parentes, amigos dessa pessoa, e ela se fragiliza. E essa pessoa que está na posição de manipular, ela, a princípio ou no início do relacionamento, ela pode se mostrar muito aquele príncipe encantado. Isso também serve para a mulher, tá? São os dois pontos, né? Homem e mulher. Então ele se mostra uma versão que é uma pessoa quase perfeita ou perfeita. Só que é uma forma dele envolver a vítima em prol do que ele quer, do desejo, do interesse dele. Então, baseado nisso, relações tóxicas, elas vão nessa direção de uma certa forma, ser subjugada por essa pessoa que manipula. E aí eu vou mostrar aqui, vou relatar quais são os sinais que você precisa estar atento a esse processo de relação tóxica. Um deles é o controle excessivo. Então, uma pessoa que mostra isso, você já precisa estar ligado nesse processo. Ele vai ditar a forma como você vai vestir, a forma como você vai gastar o seu dinheiro, né? A forma como você vai realizar o seu próprio trabalho, né? E os lugares que você
deve frequentar, ele vai controlar isso. A segundo ponto é as agressões verbais. Então ele vai consistir em algumas uso de palavras, ou então, tá? Olha o que eu vou falar agora. Ou então ele vai usar o silêncio. Sabe aquela situação de tem um casal, aí eles brigam e fica 1 dia, 2 dias, 3 dias sem falar? Isso é uma agressão emocional. Isso é abusivo. Ficar em silêncio em um processo de briga é uma agressão emocional. Para quem não sabia, né? Então isso isso tortura qualquer pessoa. Então isso não é saudável. Se uma das pessoas elas criam essa forma, né, de lidar com essa situação, alguma coisa que não agradou, eu vou ficar sem falar com a pessoa. Aí fica 1 dia morando na mesma casa, 1 dia, 2 dias, 3 dias, às vezes tem semanas que a pessoa fica morando na mesma casa sem falar um com o outro. Isso é uma agressão. Então, só que a gente vai tomando o que não é comum, como existe uma frequência, a gente passa a ter aquilo como comum e depois como normal. Então a gente precisa estar atento a isso, né? Então existe essa questão desse abuso, né? A terceira sinal é a ameaça. Então consiste no ato de ameaçar alguém, seja com palavras, seja com gestos, seja com outros meios, e às vezes causar um mal injusto para essa outra pessoa. Então o agressor ele vai de fato cercar essa vítima nessa posição. O quarto sinal que você pode estar em uma relação tóxica ou abusiva é o silêncio, né? E o afastamento como punição. Como eu falei no outro tópico, isso também entra como uma forma de punir a outra pessoa. E é uma situação muito chata. Então é muito chato. O quinto sinal que você esteja ou naquela situação, você esteja com a pessoa tóxica, é crítica excessiva. Então, uma pessoa, a pessoa que manipula, ela está sempre criticando, botando a outra pessoa para baixo. Ela vai minando a autoestima da outra pessoa. Esse é um dos pilares de uma pessoa que está nessa posição de ser muito tóxica para outra pessoa. Então, ela não traz nada construtivo, ela só ataca, faz ataque direto. A sexto sinal de um relacionamento tóxico é a perda do relacionamento. O que seria isso? A pessoa tem amigos, tem até familiares, tem colegas de trabalho, essa pessoa vai afastar essa outra pessoa que é a vítima. Ela vai afastar. Então, quando ela se der conta, ela já não tem amigos, ela já não convive com a família, ela parou de trabalhar, parou de estudar, ela vive exclusivamente para essa pessoa. Ela simplesmente se anulou para a vida em prol desse relacionamento. Na verdade, se eu for falar aqui, é um prato cheio para essa pessoa que é manipuladora fazer o que quiser. Porque o que essa pessoa gostava de fazer era o que dava vida. Talvez ela gostava de dançar, ela gostava de sair, ela gostava de fazer N coisas. Ela perde o brilho dela. E ela está vivendo uma vida que realmente, com o tempo, o que é que pode levar a uma ansiedade, a uma depressão? E ela fica sem entender o que é que está acontecendo. O sétimo sinal, que talvez você esteja num relacionamento tóxico, abusivo,
é ignorar a questão da necessidade e vontades. Essa pessoa acaba ela ignora, ela se anula, ela aceita tudo que o parceiro sugere. Então vai fazendo as coisas contra a vontade e no nível de conforto, fica ali, ela entra em uma zona de conforto. Oitavo sinal é o excesso de ciúmes. Já entra a questão, tem o excesso de ciúmes, tem o excesso de controle também, que está relacionado também. Então ela se torna bastante problemática para isso. Então a partir disso ela vai querer controlar todos os passos dessa outra pessoa. O nono sinal é a falta de honestidade. É comum que o agressor haja de uma forma incoerente. Parceiros da alegria, seja bem-vindo. Que ele haja, que exige, ele exige da outra pessoa, e a falta de honestidade acaba gerando insegurança, angústia, muito sofrimento para essa vítima. O 10º sinal de relacionamento tóxico é a parte o abuso financeiro. Essa parte é bem interessante, e aí eu vou ligar com a parte do vício emocional, porque vamos pensar um cenário, um casal tem a mulher que tem o marido que é o abusador em termos emocionais. Ela deixou de trabalhar, deixou de estudar, vive só para esse relacionamento. Então, em termos financeiros, ela está dependente dele. Então, na hora, qual é o abuso financeiro aí? Ela está refém dessa relação financeira. Aí ela pensa, eu vou sair desse relacionamento, o que será? Eu não tenho onde morar, eu não tenho onde ficar, eu não tenho como me sustentar, e ela acaba se sujeitando a esse relacionamento. Aí ela pensa o seguinte, ela pode pensar isso, se eu sair desse relacionamento, aqui pelo menos eu conheço como é todo o procedimento. E se eu encontrar uma pessoa até pior do que ela? Então, cria-se uma dependência, um vício, que aí entra a questão do vício. A gente de fora olhando, que essa é a dependência financeira. Só que se juntar isso à questão de uma agressão física, a gente pode se perguntar e ver a situação e ver, por que essa mulher não sai dessa situação? Ela está o quê? Está tendo agressão física e tem essa situação a parte financeira. E eu de fora fico sem entender, meu Deus, a mulher está apanhando, a mulher está sofrendo e ela não consegue sair disso. Criou-se um clima ali de domínio tamanho, porque tirou todas as partes, coisas que gosta, de independência, criou um ponto de dependência ali. Então, por isso, é algo muito desafiador. Quem sabe, ou já passou por isso, ou alguém próximo a você, você já viu essa situação e não é fácil de sair. Para sair, realmente tem que procurar uma ajuda, um psicólogo, um terapeuta, para poder de fato ver os mecanismos, porque tem as crenças, tem os padrões comportamentais e tem os vícios emocionais, como eu falei. Se é alimentado ali, ele vai permanecer. A pessoa às vezes não tem nem consciência. Então a Jair está perguntando, por que as pessoas tóxicas provocam a pessoa até conseguir uma briga e depois dizem que tem razão? Então, como eu estou falando, Jair, a pessoa tóxica, ela quer beber do vício. Ela vai provocar outra pessoa até ela beber. Se é o provocar a outra pessoa é fazer com que essa pessoa grite com ela conseguiu beber do vício. O que eu, vamos pensar, você, Jair, que está buscando um autoconhecimento, é você estar ligado por você e por outra pessoa para não entrar nessa armadilha emocional. Porque a outra pessoa, ela quer briga, ela quer beber de qualquer jeito.
E se eu der vazão, eu vou entrar na mesma sintonia. Eu vou brigar, eu vou acabar, de fato, alimentando algo em mim também. Então, não é fácil, não estou dizendo que é fácil, mas é por isso, ela vai criar uma situação e a gente tem que criar meios, estratégias para não cair nessa armadilha dessa outra pessoa também. E aí você perguntou, como retirar uma pessoa tóxica para sempre da minha vida? Vai ter situações que a gente não vai poder fazer isso, porque às vezes é parente, é irmão, é pai, é mãe, enfim, eu preciso administrar essa quantidade de tempo que eu vou me relacionar com essa pessoa. E ao mesmo tempo que eu vou administrar esse tempo, né, eu vou buscar autoconhecimento, eu vou trabalhar as minhas questões, porque se o que a outra pessoa fala me atinge, é porque também tem algo em mim que incomoda. Então, se incomoda em mim, eu também preciso ver o que está acontecendo comigo. Mas não é uma coisa fácil, Jai. Então, é preciso muito autoconhecimento, muita inteligência emocional para gerir as nossas emoções, para não cair. É como se fosse uma isca. Uma pessoa tóxica, ela vai jogar uma isca para você. Aí você escolhe cair ou não cair. Só que para você ver, seja bem-vinda. Para você ter essa escolha clara, se você vai cair ou não, você precisa ter consciência. E se você não tem consciência, você vai estar sempre repetindo o mesmo padrão. Então esse é o caminho, tá? Não é fácil, não estou dizendo que é fácil. Mas a gente tem que buscar por onde, porque existe isso. E aquelas pessoas que estão mais atentas, que estão trabalhando, elas vão lidar melhor com essa situação. E a 11ª aspecto sinal que você esteja num relacionamento tóxico é a falta de apoio. Então, esse parceiro ele não vai estimular a você fazer nada que for algo bem para você. Em vez disso, ele vai diminuir você. Então, ele vai tentar de todas as formas que você desista desse algo que você quer fazer. Então, você não vai ter apoio dessa pessoa. Então, é algo é um pouco complexo, mas tem alternativas. Se você buscar ajuda, levantar, eu preciso de ajuda. E aí a pergunta, como é que eu vou sair desse relacionamento tóxico? Primeiro ponto é você buscar o autoconhecimento, ter a consciência disso, que isso está acontecendo, é o primeiro passo. E o outro, se for o caso, você buscar uma ajuda profissional. E quais são os danos que a gente pode ter de um relacionamento tóxico na nossa vida? A gente pode ter perda de confiança, insegurança, ansiedade, quadro de depressão, né, queda da autoestima. Então tudo isso vai fazer com que a minha vida tenha toda essa repercussão baseado nessa questão desse relacionamento tóxico. Lembrando que o orgulho, uma pessoa orgulhosa, ela foi rejeitada, ela está armada, ela tem feridas, ela também vai ter gatilhos de ofensa, o que for falado ela vai combater, né? Ela vai realmente reviver uma série de coisas atrás, no que ela viveu atrás, e também vai ter os vícios emocionais. A gente precisa estar atento a todo esse processo que eu falei, tá? Essa foi a live de hoje, né? Espero que tenha feito sentido para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar direct no meu Instagram. E se você ainda não entrou na comunidade, né, a comunidade de inteligência emocional, faça parte, o link está aqui na bio. Se você também não faz parte do canal Whindeson Moraes Coach, também se inscreva.
Toda quinta-feira eu estou trazendo, nesses últimos dias, né, última semana na quinta-feira, sobre orgulho. Dia de segunda-feira sobre ansiedade e depressão, né, um resultado meus atendimentos na clínica. E dia de quarta-feira eu trago filmes para cada semana a gente tirar aprendizado desse filme, tá? Forte abraço, fica com Deus, até a próxima. Tchau, tchau, gente.